Gente, bom dia a todos e todas. É, Quem foi que me perguntou se era já para enviar o trabalho? Foi o Matheus? Fui eu. Então, no calendário, a entrega, né, que eu mandei para vocês, o calendário, inicialmente seria hoje, né, dia 28. Então, vocês teriam até 11h59 para enviar o trabalho, né? Só que aí alguns alunos entraram em contato comigo e pediram que estendesse um pouquinho o prazo. Então eu concedi, né? E estendi o prazo, mandei mensagem lá no grupo até quinta-feira, até o dia 30. Então vocês podem me entregar o trabalho até dia 30, tá bom? Uhum. A única coisa que eu. E aí eu pedi lá também, frisei também na mensagem de que vocês atentassem, né, por esse novo prazo de entrega, né? Então, o novo prazo de entrega é dia 30, mas não tem como mais eu estender os prazos para as nossas próximas avaliações, gente. Tá bom? Então, realmente tentem, se organizem e prestem bem atenção nos prazos de entrega dos próximos trabalhos. Tá bom? Porque como o calendário da disciplina está bem apertado, eu não tenho mais como ampliar os prazos de entrega, né? Então eu já fiz o calendário estabelecendo um tempo, né, para vocês fazerem os. Pera aí, gente, rapidinho, deixa eu só ligar aqui minha bateria. Pronto, já liguei aqui, senão o computador desliga. Então, como eu havia falado, eu estendi o prazo de entrega que seria hoje para quinta-feira, mas já deixo claro para vocês que não vai ter como a gente ampliar os prazos de entrega para os próximos trabalhos, tá bom? Então, é só esse é o informe, né, de que o trabalho que era para ser entregue hoje pode ser entregue na quinta-feira, até dia 30, né? Hoje é dia 28. Eu dei mais 2 dias de prazo para vocês entregarem o trabalho. Uma outra questão é que muitas dúvidas em relação a qual tipo de fichamento que eu estava pedindo, né? Algumas alunas e alguns alunos entraram em contato comigo perguntando como é que tipo de fichamento era que eu estava pedindo. Como eu falei na nossa primeira aula, né? A aula de apresentação do da disciplina, e eu até escrevi lá no quadro mais ou menos como é que era o modelo e tal, e fui falando com vocês no transcorrer do curso, e agora novamente eu retomo. O fichamento, gente, eu mandei para vocês o modelo, né? A estrutura dele, o que deve constar nele, né? A referência bibliográfica do texto selecionado, o, o, as, as, as credenciais do autor, né? As informações sobre o autor, o objetivo do texto, a estrutura do texto, os principais argumentos e as conclusões. E aí surgiu essas dúvidas. Como é que era o fichamento, né? Principalmente o desenvolvimento dele no que diz respeito aos objetivos, estrutura do texto, principais argumentos e conclusões. Então, novamente eu friso aqui com vocês. O tipo de fichamento que eu estou pedindo para vocês é um fichamento
que vocês desenvolvam o texto, vocês façam um texto, entende? Vocês escrevam um parágrafo, parágrafo por parágrafo, entende? A forma como vocês têm que desenvolver o texto é apresentando a leitura de vocês sobre o texto, entende? Então, e que vocês podem também, né, nessa discussão, fazer citações diretas do texto, né? Então, vocês podem lá abrir aspas e citar um trecho do texto, fechar aspas e colocar a referência. Vocês podem fazer isso, que é o fichamento de citação, né? Mas o que eu estou pedindo para vocês pode ser a mescla tanto do fichamento de citação, que é fazer essas citações de trechos do texto, que vocês acham que são interessantes, mas, sobretudo, é a capacidade de vocês resumir as ideias do texto com as suas próprias palavras, entende? Então, a capacidade de vocês resumirem o texto é de vocês construírem, desenvolverem o texto, parágrafo por parágrafo, entende? Não é um fichamento por tópicos, entende? Assim, tipo, de escrever mais ou menos como eu faço os slides, né? Porque como o slide é um recurso didático de apresentação, né? Então, eu não tenho como desenvolver parágrafos, né? Por isso que eu faço tópicos, né? Para resumir as ideias do texto de forma a que vocês consigam visualizar e a gente consiga ter uma exposição, né? Mas o fichamento, a discussão dele, ele tem que ser feita, por isso que a formatação lá, Times New Roman, espaçamento em e-mail, formato justificado, é exatamente porque vocês têm que fazer um texto, né, com parágrafos, né? E vocês têm que desenvolver um texto, entende? Uma redação. Então, não cabe nesse formato que eu estou pedindo para vocês, que eu já tinha falado na nossa primeira aula, por exemplo, fazer tópicos como se fosse um slide, entende? Porque vocês não estão desenvolvendo a discussão, né? Vocês não estão apresentando a leitura que vocês fizeram do texto, né? O entendimento, porque esse que é o grande exercício do trabalho, né? É de vocês conseguirem demonstrar como foi que vocês leram o texto, né? Como vocês entenderam o texto, né? Então, a discussão que eu faço aqui é a discussão da gente identificar as questões de discussão do texto, né? Qual é o objetivo dele, quais são os principais argumentos e as conclusões, e o fichamento é o registro disso, entende? É vocês apresentarem a discussão do texto, né, o entendimento que vocês tiveram num registro escrito, né, no caso o fichamento. Então, o fichamento ele deve se pautar num resumo do texto em parágrafos, né? Então, e que vocês podem usar citações diretas do texto nos momentos em que vocês acharem que são interessantes. Por exemplo, vocês podem fazer citações diretas do texto, por exemplo, de trechos que vocês acham interessante e comentar aquele trecho, por exemplo, entende? Uma outra coisa vocês não podem fazer somente citação do texto, né? Fazer um fichamento de citação, porque o que vai ser avaliado é a capacidade de vocês escreverem, né, com as suas próprias palavras. Porque esse que é o grande exercício, né, de vocês conseguirem resumir o texto com as palavras de vocês. Claro que vocês podem fazer isso auxiliados por citações diretas, né, do texto, mas não está sendo pedido um fichamento de citação, né? O que está sendo pedido é um fichamento que vocês façam o resumo do texto com as palavras de vocês, e nesse resumo vocês podem fazer citações do texto, citações diretas do texto. Tá bom, gente? Então, essa foi uma dúvida que eu percebi que foi um tanto que recorrente, que me perguntaram, e aí eu tô aqui conversando com vocês, socializando um pouco dessa dúvida que eu talvez ache que seja a dúvida dos demais colegas. Tá bom, gente? Qualquer dúvida que vocês tenham, gente, pode entrar em contato lá pelo grupo,
tá bom? Que eu vou responder, vou procurar tirar todas as dúvidas. Tá bom? Então, se não houver nenhuma dúvida a esse respeito, eu inicio a nossa aula de hoje, que é a aula 5, né, do dia 28 de junho, e que a gente vai entrar, a discussão que a gente fez até o momento foi uma discussão tratando sobre a historiografia da antiguidade, né? Então, a discussão que... Lembre, a nossa primeira aula a gente fez a discussão do texto que foi escolhido para o fichamento, né, do Themistocles César, o texto que apresenta essa visão panorâmica sobre o regime antigo e o regime moderno de historicidade, que é um pouco da discussão. Oi, Dani. A Dani está perguntando, professor, eu acho que se caberia nesse fichamento, seria um resumo de citações com entendimento do texto? Então, como eu havia dito ainda há pouco, sim, vocês podem fazer, né, citações do texto, né, mas o fichamento ele não pode se limitar às citações do texto tão somente. Vocês podem fazer comentários sobre as citações. Sim, você pode... O que é importante é que vocês desenvolvam o resumo do texto, né, a apresentação tanto dos objetivos quanto dos principais argumentos com as palavras de vocês. Isso é uma coisa que é importante, porque é exatamente esse exercício de a gente conseguir desenvolver, entendeu? O resumo com as nossas palavras. Claro que vocês podem citar trechos do texto, entende? O que não pode é só... O fichamento é somente citações de trechos do texto, porque isso está fugindo do critério de avaliação, que é desenvolver o resumo do texto, né, a apresentação do objetivo, principais argumentos e conclusões com as suas próprias palavras. Porque essa o grande exercício, né, que a avaliação tá pedindo, né, de conseguir fazer a redação de um texto organizado em parágrafos, né, desenvolvido em parágrafos, no qual você consiga apresentar sua visão do texto com as suas próprias palavras, entendeu? Claro que você pode fazer isso auxiliado por citações do texto, né, mas o fichamento não pode se limitar, não pode ser somente citações do texto, porque aí foge, né, do critério de avaliação, que é fazer o resumo com as suas próprias palavras. Então, essa que é a grande proposta da avaliação, né, do fichamento. Espero que tenha ficado claro. Professor, Sim, pode perguntar. na parte de envio, o senhor pediu que a gente enviasse PDF para o seu e-mail, mas na equipe todos devem enviar ou só uma pessoa da equipe envia? Pode ser só uma pessoa, gente. Não precisa todas as pessoas da equipe enviar, não. Pode ser só uma pessoa. Ok, então. Professor, Pode perguntar. Então, no caso, esse fichamento teria que ser um resumo? É isso que eu entendi? Isso, o fichamento ele é um resumo do texto, basicamente, né? Quando na estrutura que eu mandei para vocês, em que está lá, né, a referência bibliográfica, informações sobre a autoria do texto, o objetivo do texto, a estrutura do texto, os principais argumentos, as conclusões, isso é um resumo do texto, entende? Esses elementos é um resumo do texto, entende?
o que me foi perguntado por vocês e que eu tô aqui socializando a dúvida é sobre que tipo. Isso, o fichamento ele é um resumo do texto, entende? Quando você aponta. Pera aí, Clarice, rapidinho, só para eu terminar a minha fala. Quando eu peço que vocês coloquem o objetivo, a estrutura do texto, os principais argumentos e as conclusões, isso é um resumo do texto, entendeu? É porque vocês estão apresentando a estrutura do texto, né? Como é que ele foi construído, né? A grande questão que ficou a dúvida é como é que deveria ser feito esse resumo, né? Se seria um fichamento só de citações do texto, de citações diretas do texto, né? Ou um fichamento em que você também apresenta esse resumo do texto com as suas próprias palavras. Então, o que eu estou dizendo... Então, o que... A Dani tá dizendo aqui no chat. Professor, tá confuso, porque o fichamento resumo. Acho que todos nós fizemos fichamento de acordo com a ABNT, de citações. Sim, o fichamento de citações, ele é um tipo de fichamento da ABNT, como também é o fichamento em que você apresenta o resumo com as suas próprias palavras. O que eu estou pedindo para vocês aqui são modalidades, são tipos de fichamento. O que eu estou pedindo para vocês é um fichamento em que vocês façam um resumo do texto com as palavras de vocês, certo? Porque esse que é o grande exercício, entendeu? Que vocês consigam construir o texto e apresentar a leitura que vocês fizeram do texto. Claro que vocês podem, nesse resumo, fichamento textual, isso mesmo. Mais próximo do fichamento textual, exatamente. O que eu estou pedindo para vocês é um fichamento textual. É um fichamento em que vocês façam o resumo do texto com as palavras de vocês. Claro que vocês podem fazer citações do texto, né? O que eu estou pedindo para vocês é basicamente a mescla entre o fichamento textual e o fichamento de citações, tá bom? É isso. Então, professor, todos aqueles tópicos que o senhor enviou naquela estrutura de fichamento, eles não devem estar separadamente no nosso trabalho. Devem estar todos eles contidos dentro do nosso resumo. Olha, deixa eu... A forma como eu fiz foi fazendo um de cada um. Tipo, a referência bibliográfica eu coloquei, a identificação do autor eu coloquei separadamente. Foi a mesma coisa que eu fiz. Aí a principal de argumentos eu fiz em tópicos. A conclusão eu também fiz em tópicos. Eu fiz tudo separado e não em um formato de texto. Tá, olha, eu vou abrir aqui o modelo, a gente vai conversando em cima do modelo, tá bom? O que é bom, é isso que eu quero que vocês, as dúvidas que vocês tiverem, a gente conversa, é exatamente isso que a gente tem que conversar, tá bom? Pra não ficar nenhuma dúvida. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só tirar aqui para eu abrir aqui, tá bom? Pronto, para não ficar nenhuma dúvida. Vocês estão vendo aqui, gente, o modelo que eu mandei para vocês? Tá todo mundo vendo o documento aqui? Sim. Olha, por exemplo, aqui na referência bibliográfica, vocês colocam a referência bibliográfica, certo? Do texto que foi selecionado. Aqui embaixo fica a referência bibliográfica, certo? Aqui embaixo da identificação do autor, né? Então, meio que falando sobre a trajetória dele, formação, onde ele trabalha, principais obras, vocês colocam aqui embaixo. E aí, vocês escrevem um texto sobre, entende? Aqui em objetivos, vocês vão colocar
os objetivos do texto. E aí vocês escrevem um texto. Entendeu? Aqui embaixo, estrutura do texto, por exemplo. Aqui na estrutura do texto, como o texto ele é organizado em tópicos, aí sim, vocês colocam os tópicos do texto. Tudo bem? Agora, quando chega aqui na parte principais argumentos, vocês vão escrever parágrafos, entendeu? Com o resumo dos principais argumentos do texto. Entendeu? Ah, professor, entendeu? Entendi. Ah, tá. Então tá certo da forma que eu fiz. Tá, entendeu? E nas conclusões, vocês vão escrever parágrafos sobre o que vocês entenderam como conclusões do texto. Tudo bem? Não são tópicos, gente. São parágrafos. Tudo bem? Bruno, pode perguntar. Professor, então esses principais argumentos a gente vai colocar aí em Word e a gente vai fazer a devida referência, o nome e o ano. Sim, também. Quando vocês forem... Vou colocar aqui para vocês, olha, gente. Por exemplo, aqui vocês vão colocar a referência bibliográfica. Aqui a identificação do autor. Aqui os objetivos do texto. Aqui a estrutura do texto, né? E como eu falei para vocês, a estrutura do texto, como ela é em tópicos, você coloca lá nos tópicos, né? Aqui, por exemplo, como é que eu... Deixa eu pegar só um exemplo aqui. Aqui vocês vão escrever o texto, né? Então, tipo, sei lá, deixa eu só tirar aqui. Segundo César, 2014, o regime de historicidade antigo foi marcado pelo passado. Isso estava relacionado ao tipo de sociabilidade. Entende? Vocês vão escrever um texto sobre. Aqui no caso, aí coloca, né, a fonte, um e-mail, a fonte já tá Times New Roman, entendeu? E aí vocês vão escrevendo. Ó, escrevi um parágrafo. Depois, escreva outro parágrafo. Entendeu? E aí escreva outro parágrafo. Por exemplo, eu estou apresentando aqui. Você vai desenvolvendo os argumentos, né? Você vai apresentando o que você entende com os principais argumentos desta forma, escrevendo em parágrafos, entendeu? Aí, por exemplo, tem um determinado momento que eu acho que tem uma citação do texto lá do Temístocles César que é interessante. Aí eu abro, não sei se dá para vocês verem, vou aumentar um pouquinho aqui. Aí eu, por exemplo, escrevendo aqui o meu resumo, eu acho que é interessante fazer uma citação do texto. Eu abro parêntese, cito diretamente, né, o trecho do texto, fecho parêntese e coloco a referência. 2014, página 17, 14. Entendeu, gente? É basicamente... essa
a maneira de desenvolver o texto, entende? Porque escrever, fazer o resumo com as suas próprias palavras, escrevendo em parágrafo, né? Por exemplo, é o fichamento textual. E você fazer a citação direta do texto é o fichamento de citação. Então, o que eu estou pedindo para vocês seria mais ou menos a mescla entre um e outro, entende? Que é você fazer o resumo textual, fichamento textual, de você apresentar com as palavras de vocês, entendeu? E que vocês podem também fazer citações do texto. Mas vocês têm que desenvolver com a estrutura textual, de parágrafos. Por exemplo, aí, por exemplo, outro argumento. Para César, o regime de historicidade moderno foi marcado pelo trabalho, pela expectativa de futuro. Isso ocorreu. E aí eu vou escrevendo. Entendeu? E aí você vai desenvolvendo o seu entendimento, apresentando com as suas palavras a partir da estrutura textual de parágrafos. Pronto. Aí, por exemplo, aqui, por exemplo, eu fiz aqui a minha estrutura, né? Vamos dizer assim, né? O que eu tô fazendo para vocês aqui, gente, é um exemplo, né? Aí depois, as conclusões. Aí nas conclusões, novamente. Nas conclusões. Aí você apresenta novamente. Para concluir, César levantou as discussões que foram apresentadas no texto, que estavam relacionadas ao regime de historicidade contemporâneo. E aí, vai desenvolvendo. Aí, e sempre colocando um e-mail, né? Times New Roman. E aí desenvolvi o primeiro parágrafo. Depois desenvolvi o primeiro parágrafo. Aí desenvolvi o segundo parágrafo. Aí, por exemplo, aqui eu acho que é interessante fazer uma citação lá do texto, quando ele fala das conclusões, que eu acho que é importante. Eu abro parêntese, transcrevo o trecho do texto, fecho parêntese e coloco a referência. César, que é o sobrenome do autor, 2014, que é o ano de publicação, e a página, que é 16, por exemplo. E aí eu acho que posso fechar a parte das conclusões escrevendo mais um parágrafo. Pronto. Entendeu, gente, como é que é a estrutura? Como é que deve ser desenvolvido? Na parte,
Na parte por exemplo, a referência bibliográfica. Aí vocês colocam aqui a referência bibliográfica. Eu sempre coloco a referência bibliográfica do texto, gente. Ela tá no nosso plano de ensino e ela também, eu sempre apresento ela no começo dos slides, né? A identificação do autor. Vocês podem encontrar informações sobre o Thomitocle César, que é o autor do texto, no currículo Lattes. É só vocês procurarem lá que vocês conseguem encontrar informações sobre ele. Aí qual é o objetivo do texto? Aí vocês vão e escrevam aqui também a mesma coisa. O objetivo do texto: compreender, por exemplo, compreender tal e tal, tal. Aí sempre se atentando para a formatação, né? Um e-mail. Aí se, por exemplo, você acha que o objetivo do texto você consegue expressar ele em 2 parágrafos, por exemplo, vocês escrevam. Pronto, aqui eu desenvolvi o que eu acho que é o objetivo do texto. Eu escrevi 2 parágrafos. Pode ser em 1, pode ser em 3, vocês ficam à vontade para desenvolver, gente. Aí, por exemplo, a estrutura do texto. A estrutura do texto é organizada em 3 tópicos. Aí aqui sim. Aqui é o tópico, que é a maneira que o texto está organizado. Aí o tópico 1. O tópico 2. O tópico 3. O texto tem 3 tópicos. Então pronto. Aí aqui vocês já apresentaram. O texto está organizado em 3 tópicos. Os principais argumentos. Aí aqui vai ser desenvolvido, né, o conteúdo de cada uma daquelas estruturas do texto, né? Então aí vocês vão desenvolver com as palavras de vocês, né? Por exemplo, eu dei o exemplo aqui. Segundo César, o regime de historicidade antigo foi marcado pelo passado. Isso estava relacionado à sociabilidade, blá, 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 blá. Então, aí eu fui escrevendo aqui. Isso daqui, gente, é vocês escrevendo com as palavras de vocês. Aí vocês vão resumindo o texto com as palavras de vocês. Aí, por exemplo, teve um momento aqui em que eu achei que era interessante citar um trecho do texto. Aí vocês podem citar, entendeu? Sem nenhum problema. Abre aspas, cita o trecho do texto que vocês acham que são interessantes, fecha aspas e coloca a referência, que é o sobrenome do autor, César, o ano de publicação do texto, 2014, e a página de onde vocês tiraram, que é a 14, por exemplo. Aqui eu estou dando um exemplo hipotético. Aí, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, que eu estou fazendo para vocês, por exemplo, aqui nessa parte, eu resumi, vamos dizer assim, a primeira parte de argumentação do texto, por exemplo. Aí agora eu vou passar para a segunda parte de argumentação do texto. Para César, o regime de historicidade moderna foi marcado pela expectativa do futuro. E aí, isso ocorreu lá. E aí eu vou, né, desenvolvendo textualmente com as minhas palavras, né, e tal. Aí depois eu chego aqui, tem um outro texto que eu acho que é interessante ser citado. Você vai, abre aspas, cita, fecha aspas, diz de novo. César, 2014,
página 24. E aí você pode fazer a citação do texto. Deu para entender, gente, como é que é? Ficou alguma dúvida em relação a como deve ser desenvolvido o fichamento? Então, o que eu estou pedindo para vocês aí, por exemplo, aqui nas conclusões. Nas conclusões aí vocês vão novamente apresentar o que o autor, os apontamentos, né, que o autor concluiu o texto, que eu estou dando aqui o exemplo para vocês. Eu escrevi: para concluir, César levantou discussões que foram apresentadas no texto, que estavam relacionadas ao regime de historicidade contemporânea. E aí foi desenvolvendo, né? Um parágrafo, depois um outro parágrafo, depois um outro parágrafo. Aí, por exemplo, aqui eu achei que era interessante fazer uma citação direta de um trecho que eu achei que era interessante, que está relacionado às conclusões do autor. Aí eu fiz aqui de novo a citação, abri aspas, fiz a citação do texto, fechei aspas e coloquei a referência, César, 2014, página 16. Aqui a citação entre parênteses, né, é o sobrenome do autor, o ano de publicação do texto e a página de onde foi tirada a citação. Pronto. É basicamente essa a estrutura de desenvolvimento do texto. Ficou alguma dúvida, gente, em relação a essa demonstração que eu fiz aqui para vocês? Eu estou fazendo assim, gente, para ficar bem claro, para não ter nenhuma dúvida. Se vocês tiverem dúvida, esse é o momento de dizer que vocês ficaram com dúvidas, tudo bem? Para que vocês não tenham nenhum... Ó, aqui nos comentários foi dito, é mais próximo do fichamento textual. Fiz citação e abaixo reflexão da citação. Isso. Tá de acordo com o que eu tô apresentando aqui para vocês. Vocês podem, por exemplo, fazer citações do texto e depois apresentar a compreensão que vocês tiveram daquela citação. Tá dentro do que está sendo pedido, porque vocês estão mesclando, né, um fichamento de citação com um fichamento textual, no qual vocês estão desenvolvendo, né, o argumento do autor, ou o objetivo, as conclusões, de acordo com as palavras de vocês. O que é importante é que vocês desenvolvam, né, cada uma dessas partes do fichamento com as palavras de vocês, que vocês façam um fichamento textual, que pode ser auxiliado por citações. Quer dizer, você pode também usar elementos do fichamento de citação. Aí eu friso novamente, o que não pode ocorrer é somente um fichamento de citações, tudo bem? Outra coisa também não está sendo pedido para vocês desenvolver o texto em tópicos, entende? Por exemplo, principais argumentos, aí você colocar tópicos aqui, por exemplo, assim. Aqui é uma ideia, aqui é outra ideia. Aqui é uma outra ideia. E aqui uma outra ideia. Por exemplo, não está sendo pedido para vocês resumirem um texto em tópicos, né? Percebam a diferença, né? Não é para vocês fazerem o resumo do texto em tópicos, mas em parágrafos, né? Vocês têm que desenvolver parágrafos com as palavras de vocês, nos quais vocês podem usar citações do texto, mas é necessário que vocês desenvolvam parágrafos, tudo bem? Ficou alguma dúvida, gente, em relação ao desenvolvimento do fichamento? Nenhuma dúvida? Então, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer, que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá bom? Se ficou alguma dúvida, gente, se vocês até o final da aula tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, não tem nenhum problema. O problema é restar dúvida e vocês
fazerem de uma forma que fuja do que está sendo pedido, né? Porque aí é importante entender como é que está sendo proposta a atividade, tá bom? Se houver alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? O que é Na importante... parte da identificação do autor, professor, é pra gente colocar basicamente o quê? Tá, vamos lá. Aqui na parte da identificação do autor, vocês podem pegar o texto que tá lá no currículo Lattes do autor. Tem um resumo lá no currículo em que o autor ele apresenta, né? Que ele é graduado, ele é graduado em tal, fez mestrado em tal, fez doutorado em tal, os grupos de pesquisa que ele faz parte, todas essas questões, por exemplo, que estão relacionados à identificação do autor, vocês podem pegar daquele texto de apresentação lá do currículo Lattes, tá bom? Mas basicamente aqui, na identificação do autor, de apresentar a formação do autor, onde ele trabalha, principais trabalhos. Pode só copiar e colar, professor, do Lattes e colocar aí? Pode, ou não? Pode ser, gente. Vocês podem pegar. Porque aqui, gente, é só para situar mais ou menos qual é as referências do autor, né? Qual é a formação dele. Isso vocês podem pegar do texto lá de apresentação do Lattes. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se aparece aqui. Rapidinho. Mas vocês podem pegar as informações que o próprio autor apresenta sobre a trajetória dele lá no Lattes, que está no resumo. Tá bom? Tudo bem, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma dúvida em relação ao desenvolvimento do fichamento, gente? Então eu vou passar para a discussão da nossa aula. Tá ótimo, então. Então, que bom que eu consegui tirar as dúvidas de vocês. Mas se houver alguma outra dúvida, vocês podem perguntar. Tá bom? O que não pode, gente, é vocês ficarem com dúvidas, entendeu? E fazer o fichamento fora da proposta que está sendo solicitada para vocês. Por isso que eu faço questão, se houver dúvida, de mostrar para vocês como é que deve ser feito e tal, para que não reste nenhuma dúvida, tá bom? Se aparecer mais alguma dúvida até o final da aula, vocês podem me perguntar. Aproveitando essa primeira parte da aula que a gente estava tratando sobre os informes, uma outra coisa que eu falei lá no grupo para vocês e eu retomo agora, é que no nosso calendário, amanhã teria aula síncrona, né? Que amanhã é dia 29, e no dia 30 seria a aula assíncrona, né? Então, eu mandei a mensagem para vocês lá no grupo, e agora eu estou retomando, conversando aqui com vocês,
é que a gente só vai fazer a inversão. A aula assíncrona, que seria no dia 30, quinta-feira, vai passar para o dia 29, no caso amanhã. E aí a aula síncrona, né? A aula que seria a aula do dia 29, vai passar para o dia 30, tá bom? Então amanhã eu vou mandar para vocês, ainda hoje, o link com o vídeo do YouTube, que vai ser a aula síncrona de vocês amanhã, tá bom? Então só houve essa mudança no nosso calendário, essa inversão. A aula assíncrona, que seria amanhã, dia 29, passou para o dia 30, e a aula síncrona, a aula normal, né, que a gente teria no dia 30, no dia 29 passou para o dia 30, tá bom? Mas isso é uma coisa que eu reforço para vocês também lá no grupo, tá bom? Mas é só para registrar aqui que houve essa inversão, vamos dizer assim, tá bom? Então, hoje é a nossa discussão sobre a aula 5, né? A gente, nas nossas aulas anteriores, a gente discutiu sobre o regime antigo de historicidade, a historiografia na Antiguidade Clássica. A gente fez uma discussão sobre as características da historiografia na Antiguidade Clássica de uma maneira geral, as características da historiografia oriental, né? Da historiografia grega e da historiografia romana, que foi o texto do Iosif Fontana. E depois a gente fez uma discussão mais recortada, mais afunilada, para entender as contribuições de maneira mais aprofundada da historiografia grega a partir dos trabalhos do Heródoto e do Tucídides, que foram tratadas no texto do Arnaldo Migliano. Hoje a gente vai passar a discussão de hoje, a discussão da quinta-feira, vai ser a discussão sobre entre o regime de historicidade antigo e o moderno, que a gente vai tratar hoje das características da história cristã ou da historiografia eclesiástica, que é basicamente a historiografia que foi desenvolvida na Idade Média. A gente vai entender um pouquinho, de maneira bem geral, as características dessa historiografia, e na nossa próxima aula a gente vai tratar da discussão do Chateaubriand, que foi uma discussão que a gente já fez lá no início do nosso curso, de entender ele como esse sujeito que viveu entre esses dois tempos, né? Entre o regime antigo e o regime moderno, vamos dizer assim, né? Ele é um sujeito que registrou no trabalho dele a transição, né, entre o regime antigo e moderno, já apresentando algumas características do que viria a ser o regime moderno, né, de história, né, o conceito moderno de história, vamos dizer assim, e que vai ser a discussão da gente até o final do curso, né, que vai ser a partir de sábado, que é as nossas próximas aulas são a aula hoje, a aula na quinta-feira e a aula no sábado. A aula do sábado já vai ser tratando sobre as questões relacionadas ao regime moderno de historicidade, ao conceito moderno de história, né? Então, a aula de hoje e a aula de quinta-feira vai ser esse momento de transição entre o antigo e o moderno, né? Então, na aula de hoje, é a discussão sobre a historiografia medieval, vamos dizer assim, né? A história cristã e a historiografia eclesiástica. Então, só para situar um pouco das discussões que a gente está fazendo no curso, né? Aqui eu trago para vocês a referência bibliográfica do texto, que é do Guy Bourdet e do Hervé Martin, a história na Idade Média, a história cristã, que está no livro As Escolas Históricas, que é também de autoria dos dois autores. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Aqui eu trago para vocês o trechinho do texto em que os autores eles apresentam o objetivo do texto, que diz o seguinte: vamos dar aqui um certo número de elementos para mostrar a extrema variedade dos gêneros históricos praticados desde a Alta Idade Média. Então, eles vão mostrar no texto os vários gêneros históricos que foram desenvolvidos, né, os vários tipos de história, de escrita de história, né, de gêneros, de modalidades textuais escritas durante a Idade Média, principalmente a Alta Idade Média, e o nascimento de uma consciência ativa da história a partir do século XII. A gente vai ver que essa vai ser uma discussão que eles vão fazer no texto.
que todavia não liberta da sua subordinação à teologia. E é também uma outra questão que a gente vai perceber, uma característica muito forte da história medieval vai ser a sua relação com a teologia. Então, interrogar-nos-emos igualmente sobre a consciência comum do tempo que impõe a sua marca à atividade historiográfica. Essa também é uma outra questão que vai ser tratada no texto, que é essa discussão sobre a consciência comum do tempo. Então, basicamente, são esses elementos que ele estabelece como objetivo do texto e que ele vai desenvolver no transcorrer do texto. Então, essa daqui é a estrutura que ele estabelece, né? A estrutura de argumentação do texto está dividida em 6 tópicos, em que ele vai, no primeiro tópico, tratar sobre o nascimento da história cristã na Idade Média. Então, ele vai fazer essa discussão sobre esses gêneros, né, esses tipos de escrita da história que foi desenvolvida na Idade Média. Uma ausência total de sentido histórico vai ser o segundo ponto de discussão, que ele coloca aqui a pergunta, né, sobre qual é o sentido histórico que vai ser assumido nesses trabalhos na Idade Média. A teologia ao serviço da história, então ele vai tratar sobre a relação que a escrita da história vai ter com a teologia, né, com a doutrina da Igreja Católica. A visão da história e o sentido comum do tempo. Então essa é uma outra discussão, um outro tópico de discussão que ele vai estabelecer. E os dois tópicos finais do texto, as duas últimas discussões que ele vai fazer, ele vai usar 2 exemplos de autores que escreveram, que é o Joinville, que escreveu, né, as características, ele vai apresentar dessa escrita da historiografia medieval, e o outro é o Jacques Bossuet, que já é um autor que vai entrar na modernidade, mas ainda vai escrever de acordo com as características dessa historiografia medieval, mas já no início da Idade Moderna. Então ele finaliza o texto com o exemplo desses 2 autores. O Joinville, né, que seria, a obra dele teria essas características da escrita medieval mais desenvolvida, né? E o Jacques Bossuet, que já é um autor que vai escrever na modernidade, no início da modernidade, mas ainda com as características dessa historiografia medieval. Então essa daqui é, em linhas gerais, a estrutura de organização do texto. Então a gente passa agora na nossa exposição para a primeira discussão do texto, que é o nascimento da história cristã na Alta Idade Média. Então o Bourdet e o Martin, eles afirmam que os primeiros séculos da Idade Média houve a produção de uma grande variedade de obras históricas, que a princípio não poderiam parecer imitações dos modelos antigos. Porém, ocorreu uma clara mudança de perspectiva. Uma questão que eles procuram frisar já no início do texto é de que essa historiografia medieval, ela, de alguma maneira, procurou não imitar os modelos antigos. Quando a gente está falando aqui dos modelos antigos, a gente está falando principalmente da historiografia grega e da historiografia romana. A perspectiva da historiografia medieval, ela de fato é bem diferente da historiografia que foi produzida na Antiguidade. Mas, e a gente vai perceber no transcorrer do texto, em que a historiografia da Antiguidade foi referência para a historiografia medieval de alguma forma, né? A gente vai perceber isso no transcorrer do texto, mas o que muda é principalmente a perspectiva. Porque, lembrem, a discussão da historiografia antiga, a historiografia grega, a historiografia romana, estava muito preocupada em entender a ação dos homens, né? Principalmente de se desvencilhar, né? da tradição da tradição mitológica na escrita da história, a influência que a mitologia tinha na escrita da história, né, de mesclar a ação dos homens com a ação dos deuses. Então, por exemplo, isso é uma coisa que desde a historiografia grega, isso vai procurar ser distinto, né, vai se procurar distinguir, né, a mitologia, né, a narrativa mítica da narrativa histórica, né. A narrativa mítica vai se dedicar a apresentar a ação dos deuses, e a narrativa da história vai se preocupar em apresentar a ação dos homens, né? Então havia uma grande separação, né, entre a escrita da história e a narrativa mitológica.
isso tanto na historiografia grega quanto na historiografia romana. A gente vai perceber que na historiografia medieval o que vai acontecer, na verdade, é a unificação, né, entre de pensar uma história que vai estar relacionada à teologia, né? Então, cada vez mais a história ela vai estar relacionada com elementos da religiosidade cristã. E essa vai ser uma grande característica da historiografia produzida na historiografia medieval. Então, o Guy Bourdet e o Yves Martin, eles apresentam aqui quais foram os tipos de história, os tipos de escrita da história que foram produzidas agora no período medieval, que foi a produção hagiográfica, os anais e as crônicas, as histórias e as biografias e autobiografias. Quando a gente está falando de hagiografia, a gente já passa para a próxima discussão. A hagiografia era basicamente o relato sobre a vida dos santos. Então, uma característica muito importante da historiografia no período medieval vai ser a produção hagiográfica, que era o relato sobre a vida dos santos, a descrição dos milagres, a translação das relíquias e das listas episcopais. Então, percebam, uma coisa que vai ser muito importante nessa historiografia é de mostrar a relação que havia, né, entre a história dos homens com a influência da providência, né, com a influência da ação divina na história. Então, por exemplo, por isso que a descrição sobre a vida dos santos vai ser uma característica muito importante, a descrição sobre os milagres, a translação das relíquias, as listas episcopais, que eram as listas da hierarquia da Igreja Católica. Nesses estudos, a ação divina e os seus servos protagonizam a narrativa histórica. Então, essa vai ser uma grande característica dessa história que vai ser produzida na Idade Média. Pensar como é que se dá a relação entre a ação divina e a ação dos homens. Um outro tipo de escrita da história que foi produzida nesse momento foram os anais e as crônicas. Os anais consistiram no relato cronológico dos fatos políticos e militares. Então, essa foi uma característica dos anais, né? Dos relatos históricos que foram escritos nesse formato de anais. E os anais foram escritos nos mosteiros. Eles eram escritos principalmente por monges. E os segundos, que são as crônicas, foram relatos com longos períodos de tempo, tais como a História Universal do Eusébio de Cesareia, que tratava da história desde Abraão até o século 324. Então, essas são algumas características, né, da escrita no formato de anais e no formato de crônicas. Os anais procuravam descrever fatos políticos e militares e eram escritos por monges, e as crônicas, que eram basicamente relatos que procuravam abarcar longos períodos de tempo, e aqui os autores citaram essa História Universal do Eusébio de Cesareia, que trata desde Abraão até o século 324. Então, a produção hagiográfica foi um tipo de produção importante nesse momento. Os anais e as crônicas também foi outro tipo de escrita que foi desenvolvida nesse momento medieval. Outro tipo de escrita da história que foi desenvolvida nesse momento foi as histórias. Então, lembrem que esse é um tipo de escrita que vem desde o Heródoto, né? O Heródoto escreveu lá a sua principal obra, o título era Histórias, né? Se for ver a obra também do Políbio, o título também era Histórias. Era um título que era geralmente comum de colocar nas obras, né? Porque é como se fosse um título genérico, né? Você não especificava o tipo de história, né, que estava sendo escrita. Então, esse tipo de gênero, né, que usava esse título, histórias, também foi desenvolvido no período medieval. Segundo os autores, essas obras elas foram inspiradas nos modelos antigos. Como eu falei para vocês, né, embora a perspectiva seja diferente, mas a escrita que foi desenvolvida no período medieval também levou em consideração
à escrita que foi desenvolvida na antiguidade, principalmente na historiografia grega e romana, né? Então, as obras inspiradas nos modelos antigos, a exemplo dos trabalhos do Tácito, então lembra, a gente já tratou, né, sobre o Tácito, e aqui essas histórias foram inspiradas nas obras do Tácito, né? Os dois grandes expoentes desse tipo de história no período medieval foram a História dos Francos, escrita pelo Gregório de Tours, e a História dos Lombardos, escrito pelo Paul de Acre. Então, essas são duas obras de destaque nesse momento, né, que procurou tratar sobre a história dos francos, né, dos povos francos, e a história dos povos lombardos. Então, percebam que, embora a perspectiva seja diferente, a perspectiva da história medieval procura se relacionar muito com a teologia, mas também houve a incorporação, né, de elementos da história da antiguidade, principalmente da historiografia romana, que foi aqui expresso nesse tipo de escrita chamada histórias. Eu trago aqui uma citaçãozinha do texto do Martin e do Bourdet, que diz o seguinte: a partir de então, né, a partir dessa escrita, os primeiros papéis do teatro histórico competem a Deus e aos seus agentes na terra, que são os reis ou os prelados. Os prelados, no caso, são os representantes da Igreja Católica, padres, bispos, monges, os únicos em condições de intercederem para apaziguar a sua cólera, no caso, a cólera de Deus. A dialética do castigo e da intercessão faz figura de lei na história para vários séculos. Então, percebam que aqui a história ela vai ser escrita principalmente procurando perceber qual é a influência da teologia, né? Como é que a ação dos homens elas vão ser pensadas junto com a ação divina, né? Por conta dessa característica da produção cultural e historiográfica na Idade Média, que está muito relacionada à doutrina da Igreja Católica. Então, a história produzida nesse momento vai ser muito pautada pela doutrina da Igreja Católica. Então, essa vai ser uma característica muito marcante da historiografia desse momento, do período medieval. Outro tipo de escrita foram as biografias e as autobiografias. Essa também foi um tipo de história desenvolvida nesse momento medieval. Este gênero de escrita também foi inspirado nos modelos antigos. Lembrem que a gente tratou principalmente no período na historiografia romana do Vidas Paralelas do Plutarco e das biografias produzidas pelo Suetônio, tanto que eles fazem aqui referência, né? Fica evidente a aproximação entre a Vida dos 12 Césares, que foi escrita pelo Suetônio, lembrem que foi um dos historiadores romanos, né? E a Vida de Carlos Magno de Eginhard. A produção biográfica desse momento vai ter muita referência na produção biográfica que foi desenvolvida principalmente pela historiografia romana. Então, percebam aqui que em relação ao tipo de escrita, ao gênero de escrita, há muita incorporação das obras que foram desenvolvidas na historiografia, né, da Antiguidade Clássica, principalmente a historiografia romana. Por exemplo, dois autores da historiografia romana que se tornaram referência, né, na escrita da história medieval foi o Tácito, como a gente viu anteriormente, e aqui o Suetônio, na escrita desse gênero biográfico. Então, é interessante perceber que o tipo de escrita da antiguidade, principalmente da historiografia romana, foi retomada no período medieval no que diz respeito ao formato, ao tipo de escrita, mas a perspectiva era diferente, né? A perspectiva aqui é de entender a história como a união entre a ação divina e a ação humana, enquanto que a historiografia da antiguidade procurou focar principalmente no desenvolvimento da ação humana, né? Entendendo que o conhecimento mitológico é um conhecimento importante, mas ele é um conhecimento específico, né? E que tem que ser tratado de maneira independente em relação ao conhecimento histórico. No período medieval, não. Se uniu as duas coisas, né? Então, se uniu o conhecimento religioso com o conhecimento historiográfico, principalmente a partir da doutrina cristã da Igreja Católica, né? Então, a
no período medieval houve essa união entre a doutrina religiosa da Igreja Católica e a escrita da história. Eu trago uma outra citação aqui dos autores que diz a seguinte: a história é um arsenal onde vão se buscar os fatos, provas, os fatos, argumentos, que tem no discurso religioso um estatuto comparável ao das autoridades bíblicas. Então, essa escrita da história é basicamente você vai procurar os fatos históricos que confirmem a narrativa bíblica ou a perspectiva religiosa da Igreja Católica. Essa vai ser a grande característica dessa historiografia produzida nesse momento. Aí a gente chega ao segundo ponto de discussão do texto, que é uma ausência total do sentido histórico? Interrogação. Os autores perguntam, né? E aí a gente vai entender um pouco do que eles vão tratar nessa segunda parte do texto. Eu trago uma citação que diz o seguinte: mas a razão profunda pela qual a mentalidade medieval pode ser considerada como a histórica poderia igualmente residir no fato de que a história neste período não é realmente apropriada pelo homem. Não passa da aplicação dos desígnios divinos sobre a humanidade. Assim, o gênero hagiográfico exerce todo o seu peso sobre o gênero histórico, com o risco de se confundir com ele. Então, uma coisa que ele apresenta, uma discussão que eles apresentam aqui, é de que alguns autores consideravam de que a historiografia medieval seria a histórica, né? Ela seria no sentido de da história ser uma história que vai se preocupar sobretudo com a história dos homens, né? Ela não estaria desenvolvida no período medieval, porque nesse momento a história ela vai procurar entender a relação entre a ação divina e a ação humana. Então, uma característica muito forte que ele vai perceber aqui é que o gênero hagiográfico, né, que é, como a gente viu anteriormente, esse gênero que vai procurar apresentar a vida dos santos, o relato sobre os milagres, quer dizer, basicamente, o relato sobre a intervenção divina na história, vai estar muito relacionada com o desenvolvimento dos estudos históricos desse período. Então, embora tenha essa identidade, né, entre a escrita geográfica e a escrita da história, ele também vai perceber que vai ter algumas diferenças, né, entre esses dois gêneros, que é o gênero geográfico e o gênero histórico. Então, eles dizem, embora houvesse uma identidade entre a geografia e a historiografia, neste momento é necessário reconhecer também as diferenças estruturais entre os dois gêneros, entre a geografia e a historiografia. Embora elas estivessem muito relacionadas, mas também elas também tinham diferenças. E é exatamente isso que eles vão tratar. Quais seriam as diferenças entre a geografia e a historiografia? A geografia selecionava fatos e acontecimentos de difícil verificação da veracidade, de verificação, de veracidade frágil. Então, era difícil você comprovar, por exemplo, o relato sobre um determinado milagre, por exemplo, sobre um determinado milagre associado ou creditado a um santo, por exemplo. A verificação sobre esse milagre era difícil, né? Porque o milagre está associado à crença, né? Então, a você acreditar no milagre. Então, não havia registros, né, ou comprovação material do milagre. Então, a geografia, os fatos e os acontecimentos que ela selecionava era de difícil verificação, né? Então, essa é uma característica da geografia, né? O relato dela é baseado na crença, é baseado na fé, né? Enquanto que a historiografia compilava os fatos e os eventos cuja verificação fosse comprovada. Então, por exemplo, de entender, por exemplo, aonde foi que nasceu determinado santo, ou em que momento esse santo foi morto, por exemplo. Isso são fatos que você tem como comprovar, né? Você tem como procurar o registro de nascimento ou o registro de óbito do santo. Então, esses são fatos em que você tem como comprovar, e isso seria uma característica da historiografia. Então, essa é uma diferença entre a geografia e a historiografia, né? Embora elas estivessem muito imbricadas nesse momento.
Outra distinção estava na concepção de tempo. A historiografia era um relato baseado na cronologia. Então, a historiografia ela procura entender um determinado período de tempo, né? Então, por exemplo, qual foi o período de atuação sei lá, de São Sebastião? Ele atuou de tal a tal período, por exemplo. Esse período, aí você tem um período cronológico aqui, seria a forma de organização do tempo histórico da cronologia, né? Da historiografia, que ela é pautada numa cronologia. Você tem um recorte temporal, né? Por exemplo, que é, nesse caso, a vida de um santo, né? Você tem ali um recorte temporal. A geografia não era baseada na cronologia. Os fatos provas eram utilizados para validar a revelação, o milagre, a exemplaridade da vida do santo. Então, a geografia ela não se preocupava com a cronologia, né? Na verdade, a grande questão dela era se preocupar com os fatos históricos que pudessem validar o milagre ou a revelação, né? A própria escritura sagrada e a exemplaridade da vida de um santo. Então, o que, por exemplo, os exemplos de virtude ou de demonstração de fé de um determinado santo, por exemplo. E isso não havia preocupação de tentar demarcar isso no tempo, né? O que era importante era você compilar os exemplos em que confirmassem a narrativa bíblica, né? Que confirmassem a exemplaridade da vida do santo, ou os milagres, por exemplo, realizados por um santo. Então essa era uma característica da geografia. Ela não tinha uma preocupação tanto com a demarcação cronológica, por exemplo. Então os autores dizem o seguinte: com efeito, se a vida de santos e os livros de milagres têm frequentemente um lado repetitivo da liturgia, pelo contrário, a teologia propõe uma visão unificadora e orientada da história. Então, uma dimensão que os autores vão apresentar, que vai ser um diferencial em relação à escrita da história nesse momento, é porque até esse momento que a gente está tratando aqui, por exemplo, a geografia, ela tinha uma característica muito, muito repetitiva no tipo de escrita que ela fazia, que era basicamente o seguinte: quando se relatava a vida de um santo, você apresentava a vida dele antes do milagre e depois do milagre, porque sempre o santo, a distinção dele era dele ter, vamos dizer assim, realizado um milagre, né? Então, geralmente quando se relatava a vida do santo, você relatava a vida dele, vamos dizer assim, profana, né? A vida dele antes de encontrar a fé e a vida dele depois de encontrar a fé e de realizar o milagre e de realizar milagres, né? Vamos dizer assim, geralmente era mais de um milagre. Então você tinha uma escrita que ela tinha uma estrutura muito repetitiva, né? Era geralmente muito circular, né? Você era basicamente a vida profana e a vida após encontrar a fé e realizar os milagres, né? Então geralmente era mais ou menos assim um tipo de escrita. Os autores vão dizer que a partir do século XII esse tipo de escrita vai se modificar e vai ter uma influência cada vez maior da teologia. E aí o que a gente vai entender na próxima discussão do texto, que é a teologia ao serviço da história. Então a gente vai entender como é que a teologia vai ter uma influência cada vez maior na escrita da história no período da Idade Média, principalmente a partir do século XII. A partir do século XII, a teologia apresentou uma concepção de história linear e finalista do devir humano. Então, o que seria isso? Ele vai dar como exemplo, os autores vão dar como exemplo, né, nesse período da Alta Idade Média, né, o modelo teológico dominante vai ser conceber a história a partir da obra Cidade de Deus, do Santo Agostinho. Esse vai ser o grande exemplo, né, de escrita teológica que vai ser muito importante a partir desse momento, a partir do século XII.
E o que seria essa escrita teológica a partir da Cidade de Deus? A Cidade de Deus, essa obra do Santo Agostinho, apresentava o seguinte: a igreja, né, a Igreja Católica, ela seria a grande representante de Deus na Terra, certo? E ela seria aquela que levaria os fiéis da cidade terrestre, né, no caso principalmente a grande cidade sagrada para o cristianismo, que foi Jerusalém, né? Então a igreja seria aquela que levaria os cristãos da cidade terrestre, da Jerusalém terrestre, até a Jerusalém celestial, que seria seria o cumprimento da promessa, né? Então, aqui se instaura a ideia de que a história ela vai se desenvolver nessa trajetória, né? Entre a Jerusalém terrestre até chegar a Jerusalém celeste, que seria a cidade de Deus. Então, a história basicamente é esse desenvolvimento linear de partir da Jerusalém terrestre até chegar a Jerusalém celeste. Essa perspectiva, né, de seguir esse caminho até chegar à salvação, de chegar até a Jerusalém celeste, vai ser uma mudança significativa no tipo de história que vai ser feita nesse momento e que vai ter uma influência muito grande dessa obra do Santo Agostinho chamada Cidade de Deus. A cidade terrestre está em marcha para a cidade celeste, como eu havia dito para vocês. O povo cristão está em marcha para a salvação. A história tem um sentido. O tempo corre em ordem linear. Então, qual é o sentido da história a partir desse momento? É chegar à cidade celeste. Então, é o povo cristão, né, comandado pela Igreja Católica, chegar até a cidade celeste, que é a promessa da salvação, né? Então, essa vai ser uma perspectiva bastante importante desenvolvida pelos estudos históricos a partir do século XII. Antes do século XII, havia o tempo natural e o tempo litúrgico, né? Então, o tempo natural seria o tempo, né, dos dias, o tempo das estações do ano, né? Inverno, verão, outono. E o tempo litúrgico. O tempo litúrgico é o tempo, principalmente, dos sacramentos, né? Quais seriam os sacramentos? O sacramento para a Igreja Católica é o nascimento, é o batismo, é o casamento e o enterro, né? A morte. Então, por exemplo, esse é o tempo litúrgico, né? Que é o tempo dos sacramentos. E também o tempo do próprio culto cristão, né? Da própria missa, né? A missa ela tem várias etapas, né? E que ela sempre se repete. Então, a missa ela tem lá as suas partes e que ela sempre é retomada a cada missa, né? Então, o tempo litúrgico ele é um tempo cíclico. A mesma coisa é o tempo dos sacramentos, né? Por exemplo, o nascimento, o batismo, o casamento e a morte são eventos que se repetem na vida, né? De cada indivíduo, né? Então, a grande mudança que vai ocorrer agora, com a influência da teologia, principalmente dessa concepção teológica do Santo Agostinho, é de instaurar um tempo linear, que é esse tempo que parte do hoje, do presente, para o futuro, no sentido da salvação, né? De sair da cidade terrestre para a cidade celeste. Quer sair quer sair do presente, de aceitar a promessa de salvação até chegar à própria salvação, que é chegar à cidade celeste, que é chegar ao céu, né? A providência, né? Chegar a Jerusalém celeste, que era como se dizia nesse momento. Porém, um novo sentido de tempo surge a partir do século XII, que é esse que a gente está falando, que eu estou falando para vocês, que é esse tempo linear, né? Que é o tempo de acontecimento da promessa, de se chegar a Jerusalém celeste. Uma nova visão de história
se apresenta também, né, com 4 características a partir dessa visão linear, né, e da influência cada vez maior da teologia, principalmente dessa obra Cidade de Deus, do Santo Agostinho. Então vamos entender quais são essas 4 características que os autores apresentam, que vai se modificar, né, a escrita da história medieval a partir do século XII. As ações humanas foram compreendidas sobre o comando da providência. Então essa é uma característica muito forte, né, de entender que as ações humanas, elas procuram, elas estão sobre o comando de Deus, elas estão sobre o comando da providência, né? O reconhecimento das contribuições realizadas por gerações anteriores. E é que a gente está falando principalmente da historiografia da antiguidade. Então, vai haver um reconhecimento cada vez maior das contribuições das gerações anteriores, principalmente da historiografia romana. Vai haver uma incorporação de características, né, da historiografia romana, como a gente viu anteriormente, né, do Suetônio, do Tácito. Nesse momento, esse reconhecimento vai ser cada vez maior. A reflexão sobre a história, que busca entender a ordem dos acontecimentos derivados da economia divina da salvação e compreender a organização intelectual da escrita sobre esses acontecimentos. Então, cada vez mais a história ela vai ser entendida como esse cumprimento da salvação, né, da promessa, né? Então, um aspecto importante da escrita da história nesse momento, e a reflexão da história, é entender que a ação humana ela está direcionada, ela está dentro de um plano divino, né? Então, de entender essa economia da divina da salvação, né? De entender qual é o plano de salvação, né, de Deus para os homens. Então, a história está relacionada a isso. E de entender como é que se escreve a história a partir dessa perspectiva. Então essa vai ser uma perspectiva bastante importante nesse momento. De entender que a escrita da história é o cumprimento do plano divino de salvação. E aí a escrita vai ser desenvolvida a partir dessa perspectiva. A construção de um instrumental conceitual para pensar o tempo histórico e elaborar uma periodização da história humana. Esse daqui é um outro aspecto muito importante. Que a partir dessa perspectiva teológica e da instauração desse tempo linear, né, desse tempo que vai partir da orientação e do comando da Igreja Católica para se chegar até a salvação, para se chegar até o cumprimento da promessa, né, para se chegar até a Jerusalém Celeste. Uma outra característica vai ser a organização da periodização sobre a história, né? Então, um tipo de periodização que vai ser feito, né, vai ser uma visão tripartida, que vai procurar entender, por exemplo, a história desenvolvida antes da lei, sob a lei e sobre a graça. Então, percebam, isso é uma organização que foi muito pautada na própria organização da escrita da Bíblia, né? Se a gente for perceber, por exemplo, de entender a história aqui, de compreender, por exemplo, a Bíblia ela é dividida entre o Velho e o Novo Testamento, né? E qual é a grande diferença entre o Velho e o Novo Testamento? Que o Velho Testamento ele é o tempo da lei, né? E o Novo Testamento é o tempo da graça. Nesse momento, vai se estabelecer uma periodização que vai levar em consideração essa periodização da Bíblia, né? Então, por exemplo, essa visão tripartida entre antes da lei, sob a lei e sobre a graça. Então, por exemplo, a lei ela foi instituída a partir da lei lá das 12 tábuas, que foi a lei instituída por Moisés, né, lá em cima do Monte Sinai e tal, que ele recebeu os mandamentos, né, de Deus, e a partir daquele momento você estava vivendo, né, o povo judaico, o povo israelita, o povo judeu estava vivendo sobre a lei desses mandamentos. Então esse seria o tempo da lei, que é o tempo, né, do Velho Testamento. Percebam como eles nesse momento vão usar como referência esse momento para entender a história antes da lei, antes da instituição, né, dos mandamentos,
a história no momento, né, de vigência da lei, que é dos mandamentos, e depois a história a partir da graça, que é a história a partir do Novo Testamento, né, que é a partir do cumprimento da promessa que vai ser o próprio sacrifício de Jesus na cruz e o sacrifício de Jesus na cruz é a instituição do tempo da graça. Então, por exemplo, esse momento aqui vai se apresentar essa periodização que é baseada no Velho Testamento. Então, percebam como a visão teológica ela vai ter uma influência muito grande na organização do tempo da história que vai ser escrita nesse momento. Esse é um aspecto muito interessante para a gente entender a característica dessa escrita da história nesse momento. Outras periodizações, outras organizações, né, do tempo, organizações em períodos, né, por isso que a gente chama de periodização, outras periodizações foram criadas e nesse momento menos influenciadas pela teologia. Ela cita os autores citam dois tipos de periodização que também foram desenvolvidas nesse momento, que é o translatio imperi, que seria a transferência da soberania imperial, que é basicamente entender a sucessão dos impérios, né? Então, a sucessão entre o Império Romano, o Império Bizantino, o Império Franco e o Império Germânico. Então, essa também foi um outro tipo de periodização, um outro tipo de organização da narrativa histórica, né? Do tempo da narrativa histórica, que vai levar em consideração o tempo de duração dos impérios, né? Então, que vai ser chamado de translatio imperi, que é a transferência da soberania imperial. Então, o período de vigência, de duração do Império Romano, do Império Bizantino, do Império Franco e do Império Germânico, por exemplo. Essa também foi uma outra forma de organização do tempo. E um outro exemplo que eles trazem, né, de organização do tempo foi o translatio studi, que é a transferência do saber, que aí, no caso, é o movimento ou desenvolvimento da civilização do leste ao oeste, né? Então, o movimento da civilização viria de Atenas, passando por Roma, depois pelo Império do Carlos Magno, até chegar à Igreja Católica, né? Então, o movimento da civilização aqui seria basicamente o movimento de transferência, o desenvolvimento do conhecimento, do saber, nesse momento, né? Então, teria partido de Atenas, ó, percebam como é a perspectiva, né? Teria partido de Atenas, passando por Roma, depois o Império de Carlos Magno, até chegar à Igreja Católica. Nesse momento da Idade Média, a Igreja Católica seria a instituição que deteria o saber, né? É aquela instituição que tinha um monopólio do conhecimento, né? Vamos dizer assim. Então, havia essas outras duas formas de organização também da periodização, baseada na transferência do poder imperial, né? E na transferência do saber. Essas são outras duas periodizações que foram desenvolvidas. A gente chega ao quarto ponto de discussão do texto, em que é a visão de história e o sentido comum do tempo. Então, esse daqui é um outro ponto de argumentação do texto, né, de argumentação dos autores, que vai tratar do seguinte: após tratar da relação entre a especulação teológica, e aí a gente está falando do modelo lá do Cidade de Deus, do Santo Agostinho, e a atividade historiográfica, passa-se a discutir a concepção comum de tempo e a visão do passado dominante entre os memorialistas. Então os autores vão apresentar três visões sobre o tempo, né? Claro, que ainda é muito influenciada pela Igreja Católica, mas que vão apresentar outras formas, né, de experiência do tempo nesse momento do período medieval, que é os relatos de peregrinação à Terra Santa, né? Esse vai ser um aspecto importante de vivenciar o tempo nesse momento. Os inquéritos judiciários no sul da França, que é um exemplo que ele vai utilizar, e os testemunhos iconográficos, né? As pinturas, principalmente, que foram desenvolvidas nesse momento. Esses são três exemplos para entender como foi experimentado a mudança do tempo ou as características do tempo, né, nesse período medieval.
Então, o primeiro ponto é os relatos de peregrinação à Terra Santa. E quando a gente está falando aqui peregrinação à Terra Santa, a gente está falando especificamente de Jerusalém, né? Então, nesse momento, a Terra Santa era compreendida como a Jerusalém, né? Essa cidade extremamente importante, localizada hoje na verdade, uma cidade que hoje está localizada em Israel, mas que é um objeto de disputa entre judeus e palestinos, né, hoje em dia, mas quando a gente está falando de Cidade Santa, a gente está falando de Jerusalém, né, sobretudo. Então, um relato um tipo de escrita que foi muito desenvolvida nesse momento foram as visitações, as peregrinações à Cidade Santa, né, à Terra Santa, a Jerusalém. Esse tipo de escrita, esse relato dos viajantes, né, a Jerusalém, ele se caracterizou muito pela presentificação dos acontecimentos da história sagrada. O que isso quer dizer? Por exemplo, de chegar em um determinado momento, em um lugar de Jerusalém, por exemplo, em algum lugar que tivesse associado, por exemplo, a vida de Jesus ou a vida dos apóstolos, e ao chegar nesse lugar é como se você estivesse vivenciando aquele momento histórico, né? Você estivesse vivenciando a vida de Jesus ou vivenciando a vida dos apóstolos. Esses relatos, eles procuravam relatar essa experiência que os viajantes tinham de presentificar esses acontecimentos, né? Por exemplo, as caminhadas de Jesus pelo Getsemane, por exemplo, que hoje, por exemplo, até hoje, essas visitações são realizadas a Jerusalém. Os lugares que Jesus vivenciou e frequentou, por exemplo, são lugares de visitação, né, turística e tal. No período da Idade Média, essas visitações também eram feitas, e os relatos sobre essas peregrinações, essas viagens, procuravam sempre presentificar, né? Sempre o viajante se sentindo como se estivesse vivendo no tempo de Jesus. E essa é uma característica desses relatos, né, de visitação à Terra Santa. Uma outra característica também dos trabalhos que foram feitos nesse momento são os inquéritos judiciários do sul da França, né, principalmente da região de Languedoc. São um registro pouco consistentes sobre os conflitos das comunidades rurais, né? Principalmente aqui a gente está falando de aldeias, de pequenas cidades. À medida que o tempo a medida do tempo era pouco precisa, não se tinha uma demarcação clara dos acontecimentos. Os relatos se restringem à dinâmica social da aldeia. Então, geralmente, esses relatos desses inquéritos judiciários, eles eram muito fechados na dinâmica social da aldeia. E essa é uma característica também, né? Não se tinha uma visão, a sociedade medieval, como ela era uma sociedade muito fragmentada, né? A organização social estava muito baseada em feudos, então se tinha muito o relato sobre a dinâmica social dentro dos feudos, ou dentro das aldeias, ou dentro das pequenas cidades. E essa também aqui é uma característica dessa experiência do tempo no período medieval. E a outra característica, né, é os testemunhos iconográficos. As imagens, e principalmente as pinturas, né, que relacionavam fatos religiosos do passado a acontecimentos contemporâneos do final da Idade Média. E que essas imagens sempre procuravam relacionar o plano divino com o plano humano. Então, essa também é um outro registro, né? As pinturas que foram desenvolvidas nesse momento, que sempre procuram relacionar a história religiosa com a história humana, né? O plano divino com o plano humano. Essa também vai ser uma outra característica que vai permear a experiência do tempo nesse momento medieval. Um exemplo desse tipo de articulação entre passado e presente, que vai ser muito característico dos testemunhos iconográficos, né, das pinturas,
entre o plano divino e o plano humano vai ser a obra do Joinville, que aí é o penúltimo ponto de discussão do texto, que aí, na parte final do texto, os autores eles vão apresentar dois exemplos, né? Um é o Joinville e o outro é o Jacques Bossuet. Então, o Joinville ele vai ser um exemplo, a obra dele vai ser um exemplo do tipo de escrita que vai ser desenvolvida nesse momento e que vai procurar articular presente e passado, muito pautado nessa perspectiva, né? De relacionar o plano humano com o plano divino. Jean Joinville nasceu em uma família de alta nobreza, que integrava a corte de Luís IX, do rei Luís IX. Escreveu Memórias em 1309, que abordava a trajetória do rei. Essa obra dele, Memórias, ele apresentava a trajetória do rei Luís IX. E, claro, ele apresentava também muitos elementos da vida dele, como a gente vai perceber. A narrativa do Joinville apresentava muitos traços da geografia ao atribuir a influência divina nas ações humanas. Então, essa também vai ser uma característica geral, né, das obras produzidas na Idade Média, né, de sempre relacionar a influência da teologia na escrita da história. Então, a obra do Joinville vai estar muito relacionado a isso, de demonstrar a influência divina nas ações humanas. Em diversos momentos exaltou as realizações militares do rei, as quais confundiu-se com as suas próprias. Então, quando, por exemplo, o Joinville relatava as ações militares do rei Luís IX, ele também apresentava os seus próprios feitos militares, né? Então, quando ele, de alguma maneira, estava falando dos feitos, né, das proezas militares do Luís IX, ele também estava um pouco falando das suas, porque ele participou desses acontecimentos. Também revelou um olhar de estranhamento em relação aos costumes beduínos, que eram povos nômades e muçulmanos. E esse também que é uma perspectiva interessante. Quando ele relata sobre os povos beduínos, que eram povos nômades, né, que não se fixavam em um determinado lugar, sempre estavam peregrinando, sempre estavam vivenciando diferentes lugares e professavam a religião islâmica, né? Então, uma característica que vai estar presente na obra dele é tratar sobre, caracterizar um pouco da vivência dos beduínos, que eram esses povos nômades e muçulmanos. Então, havia aí um estranhamento, né? Ele, enquanto cristão, né, que tinha outros hábitos e que, por exemplo, vivia num determinado lugar. Então, por exemplo, essa característica, né, dos beduínos serem nômades, né, e muçulmanos causou um determinado estranhamento e que chamou a atenção, né, do Joinville, e ele registrou também nesse livro, né, o Memórias. E a gente passa para a parte final do texto, em que ele vai tratar sobre a obra do Jacques Bossuet. O Jacques Bossuet, ele já vai ser um autor, e aí é interessante, os autores usam a obra dele como exemplo, de mostrar que, já adentrando ao período moderno, né, já o século XV, o século XVI, em que vai haver uma modificação na escrita da história nesse momento, que a gente vai ver mais para frente, a obra do Jacques Bossuet ainda se pautava nessa perspectiva teológica, que foi muito característica do período medieval, né? Então, eles usam o exemplo dele para mostrar que ainda no início do período moderno, essa perspectiva teológica ainda teve alguma permanência, né? Mas ela foi sendo superada com o passar do tempo. Publicado em 1681, o Discurso sobre a História Universal, de Jacques Bossuet, foi um representante tardio da concepção teológica da história no início do período moderno, né? Como eu disse para vocês, eles vão usar a obra do Bossuet como um exemplo, né, na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, de uma obra que ainda se pautava nessa visão teológica. O livro foi uma resposta à História Crítica do Antigo Testamento do Richard Simon, de 1678, que deu início ao conflito entre uma ciência profana dos textos e uma teologia dogmática. Então, esse daqui é um momento em que vai começar a surgir estudos sobre tanto a história bíblica, a história
medieval, em que vai cada vez mais ter uma perspectiva que vai ser menos pautada numa perspectiva teológica, né? Vai procurar cada vez mais desenvolver uma perspectiva laica, e que essa vai ser uma tendência que, como a gente vai ver, vai se desenvolver no transcorrer do período moderno. Então, o Jacques Bossuet procurava responder a essa perspectiva, né? Procurava apresentar uma resposta crítica a essa perspectiva de uma leitura laica, né? Ou profana, né? Não vinculada à teologia, não vinculada à Igreja Católica, sobre a história bíblica. A obra de Bossuet estava dividida em 3 partes, então é interessante perceber como é que a organização dessa obra dele vai estar desenvolvida, e principalmente como ela procura reforçar esse aspecto teológico que foi muito importante, muito característico da escrita da história nesse momento. Então, a primeira parte, que é o Épocas, ele apresenta um resumo da história universal, né? Da história, principalmente apresentando a história do período do Império Romano e do período medieval. A Constituição da Igreja, então, essa segunda parte do livro dele é praticamente um sermão sobre a permanência da Igreja diante da ruína dos impérios. Então, ele vai fazer uma defesa da Igreja Católica como uma instituição que permanece diante da ruína dos impérios, né? É uma instituição que, por conta de ser representante de Deus, ela é uma instituição que permanece. Então, ele faz um elogio à Igreja Católica. E o terceiro aspecto, que é os impérios, que ele vai apresentar. Os impérios que contribuíram para o crescimento e o triunfo da Igreja. Então, principalmente, quando ele vai falar dos impérios, ele vai apresentar o Império Romano, que, segundo ele, foi um império fundamental para o desenvolvimento da Igreja Católica, né? Porque, lembrem, o Império Romano vai ser um momento em que o cristianismo ele vai surgir como uma religião marginal durante o Império Romano, né? No Império Romano, o cristianismo era considerada uma religião de escravos, né? Era considerado uma religião subalterna, e que, com o passar do tempo, ela se tornou a religião oficial do Império Romano, né? Então, ela saiu de religião marginal à religião oficial do Império Romano. E nesse momento, com o desaparecimento do Império Romano e o surgimento da Igreja Católica, o surgimento da Igreja Católica vai estar muito relacionado ao cristianismo ter se tornado religião oficial do Império Romano. Então, nesse momento aqui, ele vai tratar sobre a contribuição que os impérios, né, as grandes civilizações, tiveram para o crescimento e o triunfo da Igreja. E aí aqui ele vai tratar principalmente do Império Romano. Então, em linhas gerais, a discussão do texto seria mais ou menos essa. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado pela atenção, pela presença. Só para fechar a discussão desse momento, então, uma característica, como a gente tratou na discussão dos autores, uma característica muito forte desse momento vai ser a influência que a teologia vai exercer na escrita da história, né? Então, de mostrar como a escrita da história, ela procura confirmar a narrativa bíblica, a narrativa da revelação, o plano de salvação, né? E quanto isso se diferencia da escrita da história que foi desenvolvida na Antiguidade, né? Que procurou, desde o período dos gregos, estabelecer uma distinção entre a narrativa mitológica e religiosa da narrativa da história, né? Que são domínios diferentes. No período medieval, isso vai se unir, vai se articular, né? E a gente vai perceber que na modernidade, novamente, isso vai se separar. Então, a escrita da história vai ser a escrita sobre os acontecimentos humanos, que vai se desenvolver de maneira independente em relação à história religiosa, à escrita religiosa, porque são domínios diferentes, né? São domínios de conhecimento humano diferentes. Enquanto que no período medieval houve essa união, no período moderno vai cada vez mais acontecer a separação entre essas perspectivas
e vai se desenvolver uma perspectiva de história que vai novamente focar na história humana e numa perspectiva laica, né? Uma perspectiva que seja independente da Igreja Católica ou da religiosidade. Então, gente, é basicamente essa discussão do texto de hoje. Eu abro agora a segunda parte da nossa aula, que trata que é a participação de vocês, né? Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer discussão, qualquer impressão, contribuição, fiquem à vontade. Fiquem à vontade para participar. Não ficou nenhuma dúvida, gente, em relação à discussão do texto, as características da historiografia nesse período medieval? Nenhuma dúvida? Certo. Se não ficou nenhuma dúvida em relação à discussão do texto, tudo bem. Ficou alguma dúvida em relação a como realizar, a desenvolver o fichamento? Ficou alguma questão sobre isso? Nenhuma dúvida, gente? Não, professor, a dúvida que eu tinha, eu tirei naquela hora. Ótimo. Então, gente, inicialmente eu apresentei para vocês um pouco de como é que deve se desenvolver o fichamento, certo? Mas, se eventualmente surgir qualquer dúvida, vocês podem apresentar a dúvida lá no grupo, tá bom? Que eu vou responder para vocês. O que é importante é que vocês não fiquem em dúvida sobre a realização do fichamento, tá bom? Pode falar, Bruno. Professor, eu fiquei com uma pequena dúvida e bem simples a respeito da geografia. Como o senhor falou, que é o relato sobre a vida dos santos ou a descrição de algum milagre. Como o senhor falou a respeito da peregrinação à Terra Santa ou das peregrinações, sobre a questão de tempo passado, bom, em algumas considerações e anotações que eu fiz aqui, eu queria lhe perguntar se isso é uma rememoração e revivência a respeito da ressurreição de Cristo, e com as lembranças e com a rememoração dos fatos e artigos religiosos. Sim, Bruno. Essa é uma característica que vai acontecer com esses relatos de peregrinação à Terra Santa. Então, o que vai acontecer pensa, o que os autores chamam de presentificação, né? Pensam, quem está visitando a Terra Santa são cristãos, certo? Então, são pessoas que acreditam, né, na narrativa bíblica, que acreditam na vida de Jesus, né, na sua trajetória, nos seus ensinamentos, nas suas parábolas, nos seus últimos momentos. Sim. Porque isso, Dani. A Dani aqui participou no chat falando desse esse assunto é bastante abordado em séries e filmes da era medieval. Sim, isso porque isso era uma característica muito importante sobre a mentalidade medieval, né? Que é exatamente essa visão cristã, essa visão teológica do mundo, né? Então, pensem que nesses relatos de peregrinação, neste momento, quando os autores falam de que esses relatos procuravam presentificar, né, elementos da história sagrada ou da história cristã, eles estão querendo dizer o seguinte: nesses relatos, quem ia a Jerusalém, que era a Terra Santa, eram cristãos, né? Eram pessoas que acreditavam na narrativa bíblica, que acreditavam na vida de Jesus, nas suas parábolas, nos seus milagres e no seu sacrifício, né? A crucificação. Então, quando eles chegavam na Terra Santa, pensam, eles estão chegando num momento que é totalmente distinto, já aconteceu, né? Né? Obviamente já aconteceu, eles estão
chegando lá na cidade onde Jesus viveu, né? No relato que eles escreveram, né, sobre as viagens, eles relatam como se estivessem vivenciando aquele tempo, entende? Então, essa é uma característica que é interessante, que é de presentificar, né, no momento da escrita, né, esses elementos, esses acontecimentos da história cristã. E isso é um aspecto interessante. Como se, quando ele chegasse, por exemplo, na Via Sacra, é como se ele tivesse vivenciando aquele momento de sofrimento em que Jesus estava sendo levado à crucificação. Entende? Então, esses relatos procuram presentificar a vivência, né, desses viajantes na Terra Santa, como se eles estivessem vivenciando os momentos da história cristã, né, naquele momento em que eles estão visitando esses momentos, né? Então é interessante que é isso que eles chamam de presentificação, né, desses acontecimentos da história cristã. Mais alguma questão, gente? Então, gente, olha, se não tem mais nenhuma questão, nenhuma dúvida, nenhuma pontuação, então eu vou encerrar a aula de hoje. Só lembrando novamente, amanhã, no nosso calendário, dia 29, seria a aula síncrona, né? Seria a aula sobre o texto do Chateaubriand, né? Chateaubriand e a experiência do tempo. Essa aula de amanhã foi transferida para quinta-feira, tá bom? A aula de amanhã, do dia 29, vai ser uma aula assíncrona. Eu vou mandar para vocês no grupo o link do vídeo no YouTube dessa aula assíncrona, que é uma palestra sobre a configuração do conceito de história moderna a partir do trabalho do Koselleck, que vai ser a discussão que a gente vai fazer no sábado, né? Então, esse vídeo, né, ele vai apresentar alguns elementos que a gente vai tratar na nossa aula no sábado, tá bom? Então, amanhã vai ser uma aula assíncrona, certo? Com esse vídeo dessa palestra sobre a configuração do conceito moderno de história, né? E a nossa aula, novamente, síncrona, né? A nossa aula aqui no Google Meet vai ser na quinta-feira, tá bom? Eu já mandei o texto para vocês, que é o texto do François Hartog, que, se eu não me engano, é o 3º capítulo do livro Regime de Historicidade. Eu já mandei para vocês, mas eu vou relembrar para vocês lá no grupo. O 3º capítulo, que é o Chateaubriand e a experiência do tempo, que vai ser a segunda aula sobre esse momento entre o regime antigo e o regime moderno. Que aí a gente já tratou do Chateaubriand na nossa primeira aula, na nossa segunda aula, né, que foi a discussão do texto do Tome Tupli César. A gente vai retomar a discussão dele, só que de maneira um pouco mais aprofundada, a partir da própria discussão do François Hartog. Que vai ser a nossa aula de quinta-feira, tá bom? E relembrando também novamente que a entrega do fichamento 1, da nossa atividade avaliativa 1, nossa primeira atividade avaliativa foi estendido até quinta-feira, dia 30. Inicialmente seria para entregar hoje, mas foi estendido a entrega até quinta-feira. E aí, relembrando para vocês em que nas nossas próximas atividades avaliativas não vai ter como a gente estender o prazo, tá bom? Então, eu peço que vocês consigam se organizar para fazer os trabalhos e entregar nos prazos que foi estabelecido lá na tabela, tá bom? Para a gente não ter nenhum problema de entrega, de passar do prazo, essas coisas. Que bom que vocês gostaram da aula de hoje. Que bom, eu fico feliz que vocês fiquem sem dúvidas. Assim,
Claro que se vocês tiverem dúvida, gente, não fiquem acanhados nem um pouco, viu? É fundamental, e eu toda aula procuro deixar bastante claro isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, participação, nem que seja para falar alguma coisa que vocês pensaram sobre o texto ou que vocês viram em alguma coisa que tenha relação, fiquem à vontade para contribuir, para participar da aula, tá bom? Que bom, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, então a partir dos informes que a gente fez, eu hoje envio para vocês o link para a aula síncrona de amanhã, tá bom? E eu já enviei o texto da aula de quinta. Então eu vou só relembrar para vocês o texto da aula de quinta, tá bom? Eu também vou enviar os slides de hoje e a gravação da aula de hoje também lá no grupo, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês e eu encerro a nossa aula por hoje. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Professor. Tchau, tchau.